Todos nós enfrentamos um inimigo invisível, um adversário que, se não desafiarmos, pode silenciosamente tomar o controle de nossas vidas. Ele não está lá fora. Não é aquela pessoa que te critica por tudo, nem o chefe que nunca parece satisfeito. Esse inimigo está muito mais perto do que você imagina. Ele vive na sua mente. É aquela voz interna que, na hora que você vai fazer algo, sussurra: é melhor nem tentar. Você não é bom o suficiente. E se tudo der errado? No começo, ela parece uma preocupação legítima, mas pouco a pouco te aprisiona. Ela te convence de que você não consegue, que não é capaz, até que você se paralisa. Mas aqui está a verdade. Essa voz não é quem você é. Ela não define seu potencial, suas habilidades ou o que você merece. Esse diálogo interno é apenas um reflexo dos seus medos, uma distorção que raramente corresponde à realidade. E quando você reconhece isso, tudo muda. Você percebe que não precisa acreditar em tudo o que sua mente diz. Você pode aprender a questioná-la e desafiá-la. E a força para isso está dentro de você, na sua habilidade de enxergar além do medo, de pensar com clareza e usar a razão como seu guia. Os estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder vem do controle das nossas emoções, e essa é a chave para transformar sua mente de inimiga em aliada. Neste vídeo, você aprenderá como retomar o controle dos seus pensamentos, combinando a sabedoria do estoicismo com ferramentas práticas e comprovadas pela ciência. Agora é a hora de virar o jogo, como disse Platão. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Quando você aprende a dominar sua mente, transforma seus pensamentos em aliados e encontra o poder para viver com clareza diariamente. Só antes de começarmos, se essa é a primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. 1. Como silenciar seus pensamentos negativos? Pense naquele momento em que você entra na sala e percebe uma mancha na parede. Você olha e pensa: depois eu resolvo. Nisso os dias passam, você se acostuma com a mancha, mas lá no fundo, ela continua te incomodando. Até que um dia a parede começa a descascar, revelando que o problema era muito maior do que parecia. Agora pare e reflita. Quantas vezes você faz isso com seus pensamentos? Ignora aquele pequeno incômodo, aquela preocupação que parece insignificante, mas que vai crescendo até se espalhar. É assim que muitos dos nossos problemas começam, não do nada ou como algo enorme, mas como uma ideia negativa que deixamos ali sem resolver. Os estoicos nos ensinam que nossas emoções e reações são como essa parede descascando. Epicteto dizia: não são as coisas em si que nos perturbam, mas o significado que damos a elas. Pensamentos negativos são como sementes em um jardim. Quanto mais você os alimenta, mais eles crescem e sufocam o que há de bom em você e na sua vida. Não é o tom de voz do chefe, a resposta curta de um amigo, ou a fila no supermercado que te abala, mas é como você interpreta isso, e o peso que dá para essas situações. Quando ignoramos esses pensamentos negativos, é como pintar por cima de uma parede mofada. Na hora resolve, e o problema parece resolvido, mas em pouco tempo ele volta, ainda pior. O verdadeiro caminho é procurar diretamente a raiz do problema, parar de mascarar e encarar de frente. Para os estoicos, isso significava questionar os próprios pensamentos. Sêneca fala sobre colocar à prova cada pensamento, e Marco Aurélio, em suas meditações, fazia uma pergunta simples, mas poderosa: isso está sob meu controle? Se não estivesse, ele se recusava a gastar tempo e energia com aquilo. Você também pode fazer o mesmo. Pode parar diante de algo que te afete e se perguntar: por que isso está me afetando tanto? Esse pensamento é real ou é fruto de um medo que criei? A cada vez que você examina seus pensamentos, percebe que muitos deles não têm fundamento, que são apenas reações automáticas, como uma parede que descasca porque ignoramos um vazamento. Reconhecer a origem dos seus pensamentos é como consertar a parede antes de pintar. É nesse momento que você percebe que não precisa carregar certas preocupações, e que muitas vezes elas são reflexos de expectativas irreais ou medos que nem fazem mais sentido. Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, provou que reinterpretar situações com uma perspectiva mais positiva reduz a ansiedade e aumenta o bem-estar. Ou seja, quando você muda o modo como olha para um problema,
o impacto dele sobre você também muda. Por exemplo, em vez de pensar, errei e sou um fracasso, pense, errei, mas posso aprender com isso. Isso não significa que você vai fingir que seus problemas não existem ou que vai se acomodar na vida, mas sim, que vai adotar uma visão mais construtiva para lidar com eles. Mudar sua visão não apaga os problemas, mas redefine como você reage a eles, e isso faz toda a diferença. Experimente um exercício simples. Escreva seus pensamentos negativos em um papel, como se fossem rachaduras em uma parede, e para cada um, pergunte: isso é real? Está sob meu controle? Qual a possibilidade desse medo se concretizar? Depois, substitua esses pensamentos por versões mais realistas. Algo como: eu nunca vou conseguir, pode se tornar. Vou dar um passo de cada vez e continuar aprendendo. Mas lembre-se, identificar o problema é apenas o começo, assim como em uma reforma, é preciso agir. Sempre tenha em mente essa pergunta: qual é o menor passo que posso dar agora para mudar isso? Dessa forma, você projeta sua mente para agir, apesar do descontrole. Transformar pensamentos negativos não é sobre pintar por cima ou encontrar alternativas instantâneas, mas sim um trabalho ativo, que exige dedicação, e isso traz para sua vida resultados transformadores. A cada pensamento que você transforma e a cada ação que toma, você se sente mais leve e com mais controle sobre sua mente. Você tem as ferramentas para essa reforma. Agora é hora de usá-las. 2. Organize sua mente como um estoico. Imagine isso. Ana é uma pessoa comum, daquelas que parecem ter tudo sob controle. Um bom emprego, amigos, família por fora, tudo parecia perfeito. Mas em uma conversa, ela me disse algo que me marcou profundamente. Sempre que cometo um erro, fico me sentindo um fracasso. Minha cabeça não para de repetir coisas como: por que você sempre estraga tudo? Ou, você nunca vai ser boa o suficiente. Ana estava travando uma batalha silenciosa consigo mesma. Suas palavras eram como pesos invisíveis que ela carregava diariamente, que a deixava cada vez mais cansada, e o mais impressionante é que ela nem percebia o quanto esse diálogo interno a prejudicava. Agora pense, quantas vezes você já se tratou assim? Quantas vezes foi mais duro com você do que seria com alguém que ama? A verdade é que ninguém conversa mais com você do que você mesmo, e o que você se diz tem um impacto profundo. Não são apenas pensamentos, são sementes que você planta na sua mente, e a qualidade dessas sementes define o que vai crescer. Marco Aurélio, o imperador estoico, dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ele estava certo. Falar negativamente consigo mesmo é como tentar correr uma maratona com uma mochila pesada nas costas. A cada passo, o esforço aumenta, até que a jornada se torna impossível. O problema não é a estrada ou a corrida, é a mochila inadequada que você escolhe carregar. Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. E isso é real. Toda vez que você se critica cruelmente, está reforçando padrões negativos no seu inconsciente, e com o tempo, esses padrões assumem o controle, moldando suas decisões e distorcendo a forma como você se enxerga. Cada acontecimento das nossas vidas, como rejeições, medos ou angústias, podem se transformar em monstros mentais que, se não enfrentados, governam nossas decisões e ações. Se lembre do exemplo de Ana. Um dia eu perguntei a ela: se sua melhor amiga cometesse o mesmo erro, como você reagiria? Ana ficou em silêncio. Então eu insisti: por que você fala com você mesma de um jeito que nunca usaria com outra pessoa? Essa simples pergunta foi um divisor de águas. Ela começou a perceber que estava sendo sua pior inimiga, quando podia ser sua maior amiga. Pouco a pouco, Ana trocou pensamentos como: eu sou um fracasso, por estou aprendendo, e isso leva tempo. Essa mudança não aconteceu de imediato, e nem foi fácil. Mas a cada troca, ela se sentia mais leve e mais confiante. Os estoicos tinham uma prática poderosa para isso. Em vez de se afundarem em autocrítica destrutiva, transformavam os erros em aprendizado. Sêneca dizia: errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. Isso não significa ignorar os erros, mas aprender com eles e seguir em frente. Continuar se punindo por erros passados
É como tentar remar contra a correnteza sem reparar que seu barco está furado. Quando você conserta seu barco, ou seja, ajusta sua conversa interna, ele começa a navegar na direção certa. Isso não elimina os desafios da vida e não diminui os problemas, mas te dá clareza e força para enfrentá-los. Aqui vai uma prática que você pode começar agora. Ao enfrentar um desafio ou erro, preste atenção nas palavras que utiliza com você mesmo e anote-as. Coloque no papel ou as escreva no bloco de notas do seu celular. Isso vai te dar uma percepção real de como você age em momentos de pressão. Depois de escritas, leia e se pergunte: eu diria isso a alguém que amo? Se a resposta for não, reformule. Troque. Eu nunca faço nada certo, por estou aprendendo, e isso leva tempo. Todas as noites, dedique alguns minutos para refletir. Falei comigo mesmo com gentileza hoje. O que posso melhorar amanhã? Essa prática vai transformar a forma como você se relaciona com você mesmo. Isso fará com que sua mente deixe de ser um campo de batalha e se torne um espaço de clareza e força. Você continuará cometendo erros como todos nós, mas aprenderá a lidar com eles de maneira saudável. Afinal, se você não estiver do seu lado, quem estará? Seja seu maior aliado, entenda que suas palavras têm o poder de te elevar ou te derrubar, e a escolha está em suas mãos. 3. Encare o medo como um estoico. Deixe-me te perguntar algo diretamente. Quantas vezes você deixou de agir porque ficou imaginando o que os outros poderiam pensar? Quantas ideias incríveis você deixou para lá porque teve medo de que alguém risse de você? Quantos momentos perdeu por medo de fracassar? O medo é como um labirinto de portas trancadas. Quanto mais você tenta evitar o confronto, mais essas portas parecem te cercar, bloqueando qualquer saída. Ele não apenas limita suas ações, mas rouba seu potencial, transformando as possibilidades que você encontra na vida em apenas arrependimentos. Mas aqui está uma verdade libertadora. O problema não é o medo em si, mas o combustível que você dá a ele. Quanto mais você tenta escapar ou cria cenários desastrosos na sua mente, mais ele cresce, como uma sombra que parece maior do que realmente é. O que você alimenta prospera, e o que você encara diminui. Os estoicos tinham uma abordagem diferente. Para eles, o medo não era algo para ser ignorado, mas compreendido. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: se algo externo te causa ansiedade, não é isso que te perturba, mas o julgamento que você faz sobre isso. E você pode mudar esse julgamento agora mesmo. Esse é o ponto-chave. Você pode mudar o julgamento agora mesmo e, com isso, transformar como enxerga o medo. Pense no medo como um cômodo escuro. De longe, ele parece assustador, cheio de formas estranhas e ameaçadoras. Mas, ao acender a luz e examinar o espaço, você percebe que tudo o que estava lá era apenas poeira acumulada. Entenda que o medo cresce no escuro, mas desaparece na luz da compreensão. Uma prática estoica chamada Premeditatio Malorum pode ajudar você a lidar com isso. É simples. Visualize com detalhes o pior cenário possível. Pense naquela apresentação que te assusta ou na decisão difícil que você vem adiando e se pergunte: se o pior acontecer, o que pode realmente dar errado? E se der errado, como posso lidar com isso? Na maioria das vezes, a resposta será: eu posso lidar com isso. Quando você ilumina seus medos com esse exercício, eles deixam de parecer monstros invencíveis. Como disse Confúcio, é melhor acender uma pequenina vela do que maldizer a escuridão. Susan Jeffers, autora de Sinta o Medo e Faça Mesmo Assim, mostrou que dar um pequeno passo em direção ao que tememos reduz drasticamente a intensidade do medo que sentimos. É como imaginar atravessar um rio que parecia fundo, mas que colocando o pé na água, você percebe que ele é mais raso do que parecia. Tenha em mente que o movimento dissolve as ilusões do medo. Então, o que você pode fazer agora para começar? Primeiro, identifique o seu medo com clareza. Se você pensa algo como, tenho medo de fracassar, se pergunte, fracassar em quê? O que exatamente me assusta nisso? Quando você dá nome ao medo, ele se torna mais específico e menos ameaçador. Depois, use a técnica do pior cenário se perguntando, se isso der errado, qual seria a consequência real? E como eu poderia lidar com ela? Se você encarar o medo de frente, perceberá que a maioria das consequências não são tão catastróficas quanto parecem. Por fim, haja mesmo com medo,
Não espere até se sentir 100% confiante. Dê um pequeno passo, o menor possível, mas avance. Entenda que a cada movimento, o medo diminui e você se fortalece. O medo não precisa ser seu inimigo, ele pode ser uma bússola, apontando para as áreas onde você mais pode crescer. O que mais te assusta frequentemente guarda o que mais pode te transformar. Isso não significa ignorar riscos reais, mas aprender a distinguir entre o que é uma ameaça verdadeira e o que apenas desafia sua zona de conforto. Então sempre se pergunte, esse medo é um aviso de perigo ou um sinal de que estou prestes a crescer? No final, a escolha é sua. Você pode continuar alimentando histórias que te prendem ou pode começar a escrever uma nova vida. O medo só tem poder enquanto você permitir. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esta mensagem. Aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e juntos vamos transformar o medo em força e sabedoria. 4. Troque os pensamentos que te limitam. O que você faz quando uma lâmpada queima? Continua tentando acendê-la, esperando que, de repente, ela volte a funcionar? Claro que não. Você a substitui por uma nova. Então, por que insistimos em pensamentos que não nos levam a lugar nenhum? Aqueles pensamentos intrusos e repetitivos que nos puxam para baixo, que minam nossa autoconfiança e abrem as portas para a ansiedade. Esses pensamentos são como usar sapatos apertados. Cada passo que você dá com eles machuca mais, até que fica insuportável seguir em frente. Você tiraria o sapato apertado, certo? Então, por que não aplicar a mesma lógica com os pensamentos que nos limitam? Cleantes de Assos, um dos discípulos de Zenão de Sítio, dizia: como a água que corre molda a pedra, assim são os pensamentos moldando nossa mente. Essa citação nos lembra que nossos pensamentos têm o poder de esculpir nossas percepções e experiências. O problema é que, muitas vezes, permitimos que pensamentos negativos criem marcas profundas, transformando situações passageiras em grandes tormentas. Quando interpretamos uma situação de forma negativa e repetimos esse julgamento mentalmente, acabamos acreditando nele como uma verdade absoluta. Mas a verdade é que esses pensamentos podem ser substituídos, assim como trocamos uma lâmpada queimada por uma nova. Mudar eu não consigo, para eu estou aprendendo, não é apenas motivação vazia, é neurociência. O Dr. Andrew Huberman explica que toda vez que escolhemos conscientemente um pensamento diferente, nosso cérebro cria novas conexões. Imagine que você está andando por um campo cheio de lama. No início, sair desse caminho parece difícil, porque cada passo é um esforço, mas conforme você escolhe uma rota diferente, um novo caminho começa a se formar, um caminho mais sólido e claro, que te leva a um lugar muito melhor. Pensamentos são como ferramentas. Tentar martelar um prego com uma chave de fenda não vai funcionar, não importa o quanto você insista. Quando você escolhe a ferramenta certa, nesse caso um martelo, o trabalho flui. O mesmo acontece com a mente. Se um pensamento não serve mais, por que continuar insistindo nele? Substitua-o por algo que te traga mais clareza. Pense nos pensamentos como instrumentos que você precisa manter afiados. Troque aquelas ideias enferrujadas que só dificultam sua vida, por outras que abram novas possibilidades. Entenda que um pensamento claro tem o poder de iluminar um dia inteiro. Isso não é fácil no começo, pois cada mudança exige esforço, mas é assim que se constrói algo duradouro. A cada vez que você escolhe um pensamento mais construtivo, você reforça um novo caminho mental. E com o tempo, isso transforma sua vida. Então, comece a se questionar. Qual pensamento posso trocar hoje por algo que me renove? Essa simples troca pode ser o ponto de partida para uma nova direção. Lembre-se, você não precisa carregar o peso de ideias que não te servem mais. Teste substituí-las, abrindo espaço para pensamentos que te levem para mais longe. 5. Não seja contaminado pelo meio. Já notou como o humor ou as atitudes das pessoas ao seu redor podem mudar completamente o seu dia? A influência do ambiente é poderosa e, muitas vezes, silenciosa. Se imagine em um restaurante pequeno, onde alguém ao lado resolve usar um perfume extremamente forte. Mesmo que você tenha passado pouco perfume, aquele cheiro já está em você, impregnando sua roupa e até sua pele, e com o ambiente carregado, fica difícil respirar. A negatividade funciona de forma parecida, como uma fumaça invisível que se espalha e invade tudo.
Você começa o dia motivado, cheio de planos, mas ao ouvir reclamações constantes, críticas ou pessimismo, parece que sua energia vai sendo drenada. Lentamente, sem perceber, você pode começar a adotar os mesmos pensamentos ou tomar decisões influenciadas por esse peso. Esse impacto vai além do psicológico. A neurociência explica isso por meio dos neurônios espelhados, que funcionam como antenas emocionais no cérebro. Eles nos conectam às emoções das pessoas ao nosso redor. Quando convivemos com alguém constantemente negativo, nossos neurônios tendem a reproduzir esse comportamento como se estivéssemos sendo moldados por aquela vibração. Por isso, o ambiente que você frequenta e as pessoas com quem convive têm um papel crucial em como você se sente. Mas há uma saída. Pense em um quarto cheio de fumaça e abafado. O que você faria? Talvez abrisse as janelas, ligasse um ventilador ou simplesmente saísse dali. Com a mente funciona de forma parecida, sendo possível escolher o que permitimos entrar e o que mantemos fora. Como disse Sêneca, cerque-se de pessoas que possam torná-lo melhor e, ao mesmo tempo, procure melhorar os outros. Isso não significa evitar o mundo ou viver numa bolha, mas sim de estabelecer limites claros sobre o que merece sua atenção e energia. Deixar tudo entrar sem filtro é como morar em uma casa sem portas durante uma tempestade. Você não controla a chuva, mas pode proteger o interior do seu lar. A psicologia reforça essa ideia. Daniel Goleman, autor de Inteligência Emocional, explica que emoções negativas são altamente contagiosas. Entretanto, quando você desenvolve a consciência emocional, aprende a separar o que é seu do que é influência externa. É como instalar uma porta de vidro. Você observa o que está do lado de fora, mas decide o que deve entrar. Proteger sua mente exige prática. Por exemplo, se notícias negativas, redes sociais ou ambientes tóxicos estão sugando sua energia, experimente desligar a TV, colocar o celular de lado ou até bloquear alguns perfis. Use esse tempo para se conectar com experiências que renovem sua vitalidade, como caminhar em um parque, passar um tempo de qualidade com pessoas que te inspiram ou investir em um hobby. Outra estratégia poderosa é fortalecer sua mente. E você pode fazer isso através da meditação, leitura ou até mesmo alguns minutos diários de silêncio. Essas práticas ajudam a construir o que os estoicos chamavam de cidadela interior, uma fortaleza mental que te protege das tempestades externas, sem te isolar do mundo. Lembre-se, você não pode controlar a tempestade lá fora, mas pode controlar como ela entra na sua casa. Quando alguém tentar te arrastar para o pessimismo ou invadir sua paz, escolha proteger sua energia. Crie um espaço interno onde sua mente e coração estejam seguros e invista sua atenção apenas naquilo que realmente importa. Se este vídeo te inspirou e fortaleceu sua paz interior, inscreva-se no canal e compartilhe sua história nos comentários. 6. Corte o mal pela raiz. Imagine que você está arrumando uma gaveta na sua casa. No começo parece apenas um espaço com algumas coisas fora do lugar. Uma caneta sem tinta, um papel de rascunho, uma chave que você nem lembra de onde é. Nada disso parece um grande problema, então você deixa lá, mas com o tempo, essa gaveta começa a acumular cada vez mais objetos inúteis, e quando você percebe, está cheia de coisas que só ocupam espaço e dificultam encontrar o que realmente importa. Agora pense na sua mente como essa gaveta. Pequenos pensamentos negativos, situações desgastantes, ou relações que te deixam acabado, podem começar como algo pequeno, quase insignificante, mas se você não lidar com eles, vão se acumulando, tomando espaço e sufocando sua energia mental. Sêneca dizia, o homem sábio está satisfeito com sua alma e, por isso, não precisa da aprovação dos outros. Quando você tolera coisas que te fazem mal, seja um hábito, um pensamento ou até um relacionamento, está sacrificando sua paz e comprometendo o espaço que poderia ser usado para aquilo que realmente importa. Marco Aurélio também nos lembra. É ridículo não tentar evitar seu próprio mal, o que é possível, mas tentar evitá-lo nos outros, o que é impossível. Ou seja, quando você permitir que algo prejudicial permaneça em sua vida, é como deixar uma torneira pingando, mesmo que no começo não pareça nada demais, com o tempo, o desperdício é enorme. E quando você percebe e se dá conta, perdeu algo que não pode mais recuperar: seu tempo. Da mesma forma, pensamentos, comportamentos, relações
E até pessoas que não respeitam seus limites são como essa torneira. Você pode ignorar os primeiros sinais, mas se não agir, isso vai se espalhar e tomar conta do que é mais precioso, sua paz interior e, muitas vezes, sua própria autenticidade. Cortar o mal pela raiz exige coragem e sinceridade com você mesmo. Isso não é sobre agir de forma impulsiva, mas sobre se fazer perguntas honestas como: isso ainda faz sentido na minha vida? Às vezes é algo tão pequeno quanto um hábito que você sabe que precisa mudar. Outras vezes é uma relação que já ultrapassou muito seus limites. Nesses momentos, quase sempre inventamos justificativas como: não é tão ruim assim, ou adiamos dizendo: depois eu resolvo. Quando você estabelece limites e aprende a dizer não a situações e coisas que te ferem, está agindo com respeito próprio e dizendo sim ao que realmente importa na sua vida. Você não precisa justificar suas escolhas para os outros, você precisa aprender a se comprometer com você mesmo. Isso te fará olhar para situações, hábitos e relações pesadas de uma nova forma. É como podar uma árvore. Você remove o que está morto ou atrapalhando o crescimento para que ela possa florescer novamente. Da mesma forma, alinhar sua vida com o que é realmente importante pode exigir ajustes, mas cada escolha consciente é um passo em direção a mais clareza e liberdade. Entenda que a vida não é sobre acumular ou carregar tudo, mas sobre escolher com intenção o que vale a pena manter e saber diferenciar o que já cumpriu seu papel. Pratique isso nos próximos dias e viva com mais leveza, abrindo espaço em sua mente para o que realmente importa na sua vida. 7. Aprenda a ser mais forte que as pressões da vida. Pense em você caminhando por uma estrada cheia de buracos após uma grande tempestade. O chão está escorregadio, irregular, e cada passo parece um desafio. Em alguns momentos, você sente vontade de parar e desistir, e uma dúvida que fica na sua cabeça é: será que consigo chegar até o fim? A única maneira de atravessar essa estrada é continuar avançando. A vida muitas vezes parece assim. Os problemas surgem como obstáculos e a negatividade tenta te derrubar, mas é nesse momento que sua força precisa aparecer. Marco Aurélio dizia: o que atrapalha se torna o caminho. Essa frase nos lembra que os problemas não existem para nos impedir, mas para nos tornar mais fortes. Cada dificuldade que você enfrenta é uma chance de se preparar para algo maior. Um exemplo inspirador é Nick Vujicic, que nasceu sem braços e pernas. Ele poderia ter desistido diante de suas limitações, mas escolheu superar. Nick nos ensina que não importa o que não podemos fazer, mas sim o que podemos. Com coragem e determinação, ele transformou sua vida. Como explica Edith Grothberg, especialista em resiliência, ele diz: encontrar propósito nos desafios nos fortalece. Quando você enxerga os problemas como oportunidades de aprendizado, percebe que pode avançar, mesmo em meio às dificuldades. Viktor Frankl, o psicólogo que criou a logoterapia, se baseando na dicotomia de controle, complementa: quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Enfrentar problemas não é sobre resolver tudo de uma vez, mas dar o próximo passo, mesmo que pequeno, pois cada passo te aproxima de onde você quer chegar. Comente: avançando sempre, se você chegou até aqui. E obrigado por assistir.